Tchê! Fala, pessoal. Ele é o Thiago Feber. Ele é o Márcio Oliveira. E começa agora mais um programa 20 Desenvolver, um programa especial trazendo desenvolvimento para sua casa. E hoje desenvolvimento nobre, porque está aqui o nosso querido amigo Rafael Politano. O Rafael já é sócio do programa, né? Já esteve aqui em algumas outras edições. E hoje ele tem um assunto muito importante, Thiago, vai passar pra gente, né? Não, e a gente vem falando em diversos programas, tem aparecido o tema comunicação. E comunicação é um tema super amplo, né? Que a gente pode buscar vários aspectos. Mas no programa de hoje, em especial, nós queremos falar um pouquinho da questão do falar em público, né? O quanto é importante a gente ter uma boa comunicação, mas mais do que isso, conseguir persuadir, né? Que vem de persuadere, convencer sem impor. Como é que a gente convence o outro sem impor que ele queira aquilo, né? E aí vem a questão da persuasão e a oratória, obviamente, né? Com todos os seus aspectos que fazem parte. Mas antes de falar das soluções, eu quero entender assim, isso tem sido um problema e qual é o grande problema que as pessoas trazem para falar sobre esse tema? Então, Tiagão, a primeira coisa que a gente tem que entender é que melhorar a nossa comunicação vai melhorar tudo na nossa vida. Na nossa, que eu digo, na pessoa que se comunica melhor. Eu acho que é a principal ferramenta do ser humano, né? Houve um desenvolvimento das ferramentas, se nós nos reportarmos quando éramos homens das cavernas, a fala foi a última a existir, né? Primeiro veio uma comunicação não verbal, com gestos, com pequenos sons. Depois os sons começaram a ser melhorados a ponto de a gente ter hoje palavras que indicam objetos, e aí a comunicação ela flui de uma forma muito melhor. O problema é que algumas pessoas elas têm medo de falar com grupos. Tem gente que deixou já de pegar empregos de gerência, trabalhos de gestão, fazer apresentações, porque tinha que fazer comunicação para grupos de 4, 5, 6 pessoas. E já treme na base, né? Treme na base e limita a sua vida, né, Márcio? Porque hoje, tu te comunicar com um grupo de 4, 5, 6 pessoas, eu fico pensando qual é o negócio que tu não tenha que se comunicar com grupos pequenos desses. Apresentar a tua ideia, apresentar, né, tudo, o que tu tem para oferecer. Tudo. Quando tu vai falar em público, para um grupo pequeno ou grande, não importa, uma das estratégias é falar a verdade, né? Então, quanto mais verdadeiro tu for na tua comunicação, mais ela vai ser persuasiva e impactante. A essência, né? O quem tu é, quando eu trabalho comunicação, eu digo assim, bom, a nossa comunicação é resultado de quem a gente é, então a gente comunica o que a gente é. E isso é muito interessante porque às vezes na própria conversa a gente acredita que aquele jeito é o jeito certo que a gente não pode mudar, né? E mudar é desenvolver não só técnicas, mas também a forma de pensar como tu te comunica. Porque eu digo assim, mas eu sou assim. Bom, é o que eu brinco, tem uma doença genética que não muda. Pra falar em público. Ninguém nos ensinou. E aí isso se torna um problema, né? Sim, e se tu parar para pensar, Tiagão, o que acontece, né? Algumas pessoas elas querem se comunicar melhor imitando outros comunicadores. Eu não preciso falar igual o Silvio Santos. não tem essa necessidade, né? Eu posso, claro, entender a estratégia dele, entender a técnica dele e me comunicar melhor usando a minha comunicação. Né? Vamos entender um pouquinho a base, assim, talvez só com o que eu vou falar agora já deu uma luz. Por que a gente quer se comunicar melhor ou por que as pessoas têm medo de se comunicar em público? Porque a possibilidade de eu me comunicando com um grande público, de eu me sentir rejeitado é muito maior. Então eu mexo com um aspecto muito intrínseco, que é a sensação de rejeição. E quando nós éramos homens das cavernas, nós tínhamos que viver em clãs. E ao viver em clãs, a minha principal estratégia era agradar a todos. E quando eu agradava a todos, eu não era banido. Agora, se eu estou falando num grande público e eu me sinto rejeitado, o meu sistema límbico ele diz, opa, tu tem risco aqui de ser banido do grupo, então tu pode morrer. Então, para algumas pessoas, falar em público gera essa sensação de morte. É muito interessante que tu traz isso do reconhecimento, né? E um grande psicanalista, Lacan, já dizia, toda demanda do ser humano é uma demanda ou de reconhecimento ou de amor. E amor é um reconhecimento, é uma forma de... A gente quer ser reconhecido por todo mundo, por marido, por esposa, por filho, por chefe, por colega. E essa necessidade faz com que a gente projete os medos, né? Do tipo, o que ele está pensando? Será que ele está gostando? E isso impacta internamente, né? Esse problema, né? A gente acredita que, então vou me dar conta, eu não falo em público porque eu acho que vou morrer. Isso é inconsciente demais. O Rafael está falando de questões que vêm da época das cavernas, que a gente vem trazendo no nosso gen sem ter consciência. Para falar para vocês, o Rafael abriu o programa falando que algumas pessoas não conseguem falar em público, algumas pessoas foi o meu caso, né? E até aos 34 anos eu não conseguia ter uma comunicação quando eu tinha que apresentar alguma ideia. Eu falava com mais pessoas, mas ali sem ter que ser, né,
aceito alguma opinião ou sem ter que apresentar alguma coisa importante. Agora, no momento que tinha que apresentar uma ideia, que tinha que vender uma ideia, o meu sistema inteiro travava, eu não tinha conexões neurais, e a ideia era que, cara, minha cabeça tá um branco, é um vazio aqui. E aí, como que eu vou falar para alguém num vazio, seca a boca, treme a mão, dá um branco? E passei diversos problemas para apresentar trabalho na faculdade, quando eu fazia ciências jurídicas, tremia, não conseguia segurar um copo na mão. E não tem nada pior do que tu ter um conhecimento, tu conhecer alguma coisa e não conseguir passar para pessoas, passar para a sociedade, algo importante, né? Tipo. Esse que você traz é muito legal, porque essa reação a gente não controla de fato. Né? O medo, porque, bom, o medo disparou e o medo é um processo do nosso sistema independente emocional que a gente não controla e que ele vem. Quando eu ver se eu estou caminhando e vejo uma cobra, eu vou ter praticamente as sensações do tipo, bom, coração batendo mais rápido, né? A gente fica com o coração batendo rápido, sangue circulando com velocidade, porque ele precisa botar sangue nas pernas, nos braços, nos membros maiores para a gente se defender, né? A luta-fuga, pupila dilata, boca seca, estômago para de funcionar, para de produzir. Tudo isso no sentido de me proteger. E olha, a carga de coisas que acontece por um medo que é projetado, né? Porque não, talvez não é medo real, né? Falso e aí medo. Vem muito o trabalho interno que você estava falando, né? Que vem de dentro, né? Como a gente trabalha isso dentro, né? É um falso medo, né, Tiagão? E o legal disso, assim, ó, quanto mais você entender que você tem que melhorar a sua comunicação, ao melhorar a sua comunicação, melhora relacionamentos, melhora venda, melhora aceitação sua. Tu não vai ser rejeitado pelo produto, vai ser aceito. E isso tem técnica, né? Tem técnica, tem estratégias comportamentais, técnica de comunicação em pequenos grupos ou grandes grupos. Não é montar uma nave espacial, não é. Literalmente é uma coisa extremamente simples e que dá para ser praticada, exercitada para melhorar. E aí eu acho que o Politano já vem trazendo um pouquinho do que a gente quer conversar no próximo bloco. Deu para entender que falta de comunicação, não ter habilidade de se comunicar em grupo é um problema, só que não é um problema de poucas pessoas, né? É um problema da grande maioria das pessoas, porque o que a gente assiste hoje é, a cada palestra, um é aplaudido, 400 aplaudem, então são muitas pessoas que não têm habilidade de se comunicar e que com certeza, ganhando habilidade, vem novas oportunidades, né? Sempre. É isso aí, o próximo bloco traz um pouquinho de solução e tem como, porque aqui tem 3 pessoas que palestram em grupo e acreditem, né? A gente não nasceu falando, não é um dom que veio tudo com foi a gente. Treinado, né? Tudo foi treinado e praticado. Fica Estudado. com a gente. Isso aí. E aí, tchê, sacadinha de hoje, dê sequência às suas ações. De nada vale fazer uma vez uma coisa muito bem feita e parar. Então, se você é daquelas pessoas que vai na academia um dia e para, se é aquela pessoa que pega o projeto e toca uma vez e para, não vai ter sucesso. O sucesso exige um comprometimento diário com o que você faz. E se você quer ter sucesso, tenha sequência. Sequência é a chave e eu tenho certeza disso. Sequência é a chave do sucesso. É com sequência que nós conseguimos ter hábitos que ficam muito mais fortalecidos no nosso sistema e nos ajudam todos os dias a ter os resultados que a gente quer. E até a próxima! Estamos de volta então no segundo bloco, onde a gente fala um pouquinho de solução desse tema, que é comunicação, né? Se comunicar com o público, com grupos. E eu gosto muito de uma frase que eu uso bastante, que é: a qualidade das nossas relações é diretamente proporcional à qualidade da nossa comunicação, porque é muito isso. E eu por um lado, a minha dificuldade na comunicação, eu sempre gostei de falar para grandes públicos, sempre gostei de falar, mas eu ficava muito preocupado com o que o outro estava pensando e aí eu tentava ser quem eu não era. E isso me gerava mais angústia, mais medo. Quando eu resolvi relaxar e colocar a minha essência na comunicação, começou a fluir, eu comecei a ter muitos resultados. E aí, obviamente, como você falou, existem técnicas que facilitam, né? Existem técnicas comportamentais do que fazer, mas também técnicas de como pensar, né? Reconstruir essa crença de estar sendo avaliado ou não. E a gente quer ouvir um pouquinho, né? Quais são as principais dicas para quem quer começar agora então a falar em público? A primeira é que a gente tem o costume de pensar: nossa, será que vão me rejeitar? Então eu tenho uma notícia muito ruim para te dar. Sim, você vai ser rejeitado. Sempre alguém num grupo vai te rejeitar. Então aprende a viver com isso, aprende a conviver com isso. E ao a gente ter esse modelo mental de entender que eu sempre vou ser rejeitado, isso relaxa, alivia. E aí tu vai entender que também vai ter um outro grupo que vai te aceitar. E de verdade, a aceitação tem que ser interna.
Eu costumo dizer, Tiagão e Márcio, que para uma boa comunicação, a primeira coisa que a gente tem que ter é conteúdo, né? Então, quando eu vou falar de algo, tem que ser de algo que eu estudei, me preparei. O conteúdo vem do preparo. Então, estando bem preparado, tu já está num nível maior. O segundo é entender que você vai ser rejeitado, porque isso já traz um relaxamento. E o terceiro ponto, então, é seja você mesmo. As pessoas estão lá para te ouvir. Elas não querem ouvir um personagem, elas querem ouvir realmente quem você é. Quanto mais você for verdadeiro na sua comunicação, quanto mais você for você mesmo, melhor vai ser a sua forma de se comunicar. Importante. Deixa eu trazer um ponto aqui, até porque esse ano eu tive um grande benefício na minha oratória. Eu venho brigando aí há uns 4 anos que eu já estou sendo demandado para muitas palestras para poder me comunicar bem. Entendi que tinha um grande problema em eu não querer ser rejeitado. Tinha isso, e cada vez que eu não queria ser rejeitado, qualquer cara feia lá na plateia me fazia me sentir mal. E aí eu começava a ficar pensando, tinha que pensar no conteúdo que eu tinha que entregar e pensando no que aquela pessoa estava pensando, que é impossível descobrir o que as pessoas pensam. Então, Politano, a gente conversando com toda a qualidade de oratória que esse cara tem, e hoje ele é um dos grandes palestrantes no Rio Grande do Sul, né? E aí, acho que sim. Mas aí tem um Brasil inteiro pela frente. Conversando com ele, a gente trouxe para o Rio Grande do Sul uma ideia, e aí posso passar aqui um pouquinho, de o Politano trazer isso embalado num curso. A gente sabe que o Rio Grande do Sul não é um berço de muitas oportunidades. Quando a gente quer fazer um curso bom, normalmente tem que pagar uma passagem cara e viajar para aprender coisas. Mas o Politano, com tudo que é conteúdo que ele buscou pelo mundo, aí, um cara que estuda bastante, ele trouxe um curso bem legal pra gente. E nesse teu curso, acho que tu nem lembra, né? Eu aprendi 3 técnicas lá fantásticas que a gente vai passar no próximo bloco, né? Dicas de como falar melhor, que trouxeram um relaxamento em cima do palco muito grande. Hoje eu tenho certeza que o conteúdo que eu quero entregar eu entrego, e tenho certeza que se alguém não gostar, é direito dele. Porque olha só, nós não nascemos para agradar e para convencer todo mundo, mas nós nascemos com a nossa opinião e é isso que importa. Entregue a sua opinião da melhor forma, e essa é uma solução legal de oratória. E depois de entregar seu conteúdo, recebe quem quiser, né, Thiago? Sabe que eu gosto muito, tem os elementos da persuasão aristotélica. E eu gosto muito da forma como ele embala, há pouco tempo atrás, né, que ele traz esses elementos, que é o primeiro, que é o ethos, né, a ética de quem está falando, né? Ele trabalhava isso muito com pessoas que falavam em grandes públicos, e qual é a credibilidade que aquela pessoa tem. E a credibilidade a gente conquista no nosso repertório, né? De que forma a gente vai construindo tudo isso que nós temos, para que as pessoas, não, essa pessoa pode falar, pode trabalhar esse tema. Tem toda a questão, né, da nossa preparação, da sustentação, da solidez do que a gente está falando. O segundo elemento é o pathos, que fala muito da emoção, a emoção que a gente passa. Ele já falava lá, Aristóteles dizia que não adiantava ter uma grande credibilidade se eu não conseguia tocar aquelas pessoas que estavam nos ouvindo. Então, era muito importante eu criar uma conexão, um vínculo com quem estava na audiência. E o terceiro é o technos, que é a técnica. E aí vem as estratégias que eu uso para me comunicar, né? Usando tanto a comunicação não verbal quanto a comunicação verbal. E na parte técnica, ele trazia dois elementos, as técnicas dedutivas e as técnicas indutivas. A técnica dedutiva é o passo a passo, né? Bom, eu vou primeiro criar uma apresentação, eu quero dizer isso, eu quero falar aquilo. Começo a sustentar aquilo que eu estou dizendo com teorias respeitadas. E as pessoas, opa, ele sabe o que ele está falando. E a indutiva é usando exemplos. Muitos políticos falam muito no exemplo, né? Quando eu era dessa forma, quando eu era pobre. Então, tu se conectar. E aí você faz todo esse ciclo dos 3 elementos e você consegue persuadir, que como eu falei, persuadere, né? Convencer sem impor. Você não precisa obrigar a pessoa vai comprar aquilo, porque aquilo tem verdade, porque você tem credibilidade, você tem técnica e você se conectou emocionalmente. Então, acho bastante interessante esses elementos, né? Uma técnica de persuasão muito legal também, Thiago, é fazer perguntas. Né? Claro. Porque quando tu faz uma pergunta para a plateia, inclusive, ou para o pequeno público, ou para uma pessoa individualmente, mas quando tu devolve com perguntas, ela começa a encontrar a verdade dela. Tu não precisa impor ou dizer que é assim. Tu faz pergunta para elas e ela, a partir do momento, o sistema do cérebro dela começa a fazer um processamento atrás daquela resposta. Então, é uma técnica de persuasão fantástica fazer perguntas. E o Thiago fala uma coisa bem bacana, né? Quantas vezes a gente vê pessoas falando bem, entregando até um conteúdo bacana, mas que não impacta, né? E aí, hoje, acho que 2018 tem uma palavra que está se falando muito aí, que é a verdade, né? Como a verdade, ela convence, né?
E quando a gente consegue trazer uma verdade com emoção, a gente não só convence como arrasta. Eu dei uma palestra no Exército que ele falou que o que a gente sabe, o nosso conhecimento, lá na minha casa, lá. O saber, ele convence. Agora a sabedoria arrasta, né? Quando a gente consegue trazer emoção e aí tu falou de trazer uma experiência e conseguir justificar isso, falando como num termo de mostrar que é verdade aquilo que está falando, como as pessoas compram essa ideia. Eu posso até não usar para mim, mas eu respeito a tua opinião, né? E o que o Politano trouxe muito essa da essência, né, a integridade, o íntegro, né, estar inteiro lá, né, ou seja, eu tô aqui entregando, né, as minhas qualidades, mas que também tem as minhas faltas, né, e tá tudo bem, né? E essa é uma estratégia também, tá? De persuasão em grupo, falar tuas falhas. Claro. Isso cria uma Ser conexão. um exemplo, né? Dos erros. É muito legal falar os erros. Olha, uma vez eu errei assim, e aí tu te conecta porque o público, opa, peraí, ele também erra. É humano, né? E isso é legal porque gera a conexão com... E ele tá me falando que errou e eu não tô rejeitando ele, então não é um problema errar. Né? Esse é o indutivo, né? O exemplo que eu trago. Mas legal, nós estamos indo pro terceiro bloco então, onde nós vamos ouvir algumas técnicas mais práticas para você utilizar então para se comunicar melhor no seu dia a dia. E aí, tchê, sacadinha de hoje, organize seu dia. É fato que pessoas mais organizadas trazem para o seu dia mais resultado. E tem um método muito legal de organização que eu gosto de trabalhar e gosto de fazer, que é organizar o meu dia. Como que eu faço isso? Todos os dias de manhã quando eu acordo, eu pego um pedaço de papel e coloco nesse papel tudo o que eu tenho que fazer nesse dia. Tá? E o dia vai acontecendo e eu vou riscando. Todas as coisas que eu faço, eu vou riscando. O que é legal é que esse estímulo de colocar no papel o que eu tenho que fazer vai me dando motivação para fazer mais. E quando termina o dia, eu olho aquele papel preenchido e eu fico feliz. Então traga a felicidade todos os dias para a sua vida, organizando o seu dia. E até a próxima. Esse é o bloco que a gente vai falar então da parte prática, né? De colocar a mão na massa. A parte boa, né? A parte boa, né? Que é muito legal. A gente, ouvimos exemplos, ouvimos histórias, mas tá aí. E amanhã eu tenho uma apresentação para fazer com a minha equipe, eu tenho uma apresentação de projetos, ou eu tenho que fazer uma apresentação de um trabalho de conclusão. O que eu posso fazer para conseguir entregar, então, de forma a persuadir ou pelo menos a fazer com que as pessoas entendam e façam uso daquilo que eu estou falando, né? Vou dar dica rápida aqui, bem prática, tá? Uma técnica que eu uso e tem funcionado muito bem comigo e com os meus alunos, nos primeiros minutos de uma apresentação, Tiagão, não é legal tu já chegar entregando conteúdo. Porque como aquele primeiro momento tem uma série de neurohormônios ali atrapalhando, liberou cortisol, tu tá pensando, ainda tá te ambientando, tu chegou num espaço que talvez tu não conheça, naquele momento não é legal tu sair entregando conteúdo porque a tua comunicação não vai estar mais efetiva. Então utiliza os primeiros minutos de uma apresentação para contar uma história, pode ser contando a sua história, contando por que você está ali, enfim, prepara um conteúdo que é sempre o mesmo. Que você não erra, né? Que você não vai errar. E tem um site que é muito legal, procura lá no History Channel, tem uma parte do canal que diz o que está acontecendo hoje. Então hoje, por exemplo, é dia, né, enfim, uma data aí de maio, uma terça-feira, de junho, uma terça-feira de junho. No dia de hoje você entra lá e vai ter o que está acontecendo na história do mundo há anos atrás, naquele dia. Então você pode chegar contando uma história. Vocês sabiam que no dia de hoje, faz X anos que o homem pisou na Lua a primeira vez? E já mostra conhecimento. Né? E aí toda hora tu vai ter uma ferramenta nova para nos primeiros minutos contar uma história. Então não entrega conteúdo nos primeiros minutos. Essa dica é nova até para mim, hein? Não, te dei, mas tu não lembra, era tanta dica. Não prestou atenção, hein? Não prestou, vamos depois... Retenção nunca é 100%, né? Não, mas é isso, acho que gera conexão, né? Gera conexão. Legal. E tu te alivia. Aqueles primeiros minutos são teus. É o teu momento zen de entrar num estado de excelência, entrar no teu estado ótimo de apresentação, para depois entregar conteúdo. Essa é uma das dicas. Segunda dica, que é batata e é gol, não tem como errar. Faz perguntas. Se você tem um problema a solucionar naquela reunião, ou você está indo lá para apresentar uma solução, faz perguntas sobre o problema. Por exemplo, se nós fôssemos falar de dinheiro, eu posso perguntar aqui, quantos de nós aqui já teve problemas financeiros? Quantos de nós aqui gostaria de ganhar melhor? Já traz engajamento. Né? Aí tu tá trazendo a pessoa para ti. Tu tá fazendo pergunta, tu levanta o braço junto, faz um comando, ela responde junto. Então, ali eu quero ganhar mais dinheiro. Aí tu continua. Eu vou me interessar por esse cara aí. Parabéns, vocês estão no lugar certo, com as pessoas certas. Sejam muito bem-vindos, nós vamos falar sobre aí tu fala o teu tema. Então,
Tu vê, em 5 minutos a gente já engajou a plateia, contando uma história e fazendo perguntas. Deixa eu te falar uma coisa. O Politano, no bloco passado, falou sobre preparo. E a primeira coisa que me fez subir num palco foi quando eu tive o entendimento que nós, seres humanos, temos que ter 2 preparos para encarar uma plateia. Preparo técnico, e isso é conteúdo. Aqui, eu acredito, né, a gente está em pessoas que, sempre pelo menos toda semana, a gente está em cima de um palco palestrando. Ninguém sobe num palco para falar do que não sabe. Né? Por mais que a gente não tenha hoje não problema, deveria, né? não tenha hoje problema em ser rejeitado, né? A gente não vai falar sobre o que a gente não domina. Então, conhecimento do assunto é o preparo técnico. Tem que ter. Se não tem, tem que estudar um pouquinho mais para poder se comunicar. Só que aí vem o preparo psíquico. Muitas vezes eu tenho conteúdo que eu quero entregar e não consigo, a minha mão treme, a minha boca seca. E aí o Politano falou uma dica sobre baixar um pouco o cortisol, falar sobre uma história que eu não erro. Quando eu entendi que eu tinha que ter esses 2 preparos, preparo técnico, primeiro eu passei a me preparar melhor, ajuda muito a se preparar melhor. Quer falar em público, saiba o que vai falar, não vai falar com dúvida. E o segundo é o preparo psíquico, e aí tu me deu uma dica muito bacana. Politano, num exercício que a gente fez, ele me ensinou uma coisa que é eu fazer uma projeção futura, analisando como eu estou no palco, como eu estou falando, pessoas me rejeitando porque a pessoa faz cara e às vezes ela faz uma cara feia porque ela tem a cara feia, né? Porque o problema é com você. E após a palestra, como você imagina que terminou aquele conteúdo, você recebendo o agradecimento. Toda vez que eu faço uma palestra, depois tu me disse, eu faço uma imaginação, uma reflexão, uma meditação, vou até o momento da palestra, me vejo em cima do palco, como que eu falo, como que eu gosto de falar, o que eu estou falando, vou para depois, vejo que depois tem pessoas sim que gostaram e pessoas que não gostaram, isso não é um problema meu, então não vai me prejudicar para passar a minha opinião e volto para cá. Todas as palestras, depois de ter feito esse exercício, meu índice de cortisol alto é muito mais baixo. Parece que eu já passei por aquela cena e eu estou indo para um lugar que eu já conheço. E quantas vezes a gente tem problemas, né, de ir para o desconhecido, um lugar que eu não conheço, que eu não sei o que vai acontecer comigo. Gostei muito dessa dica. Que legal. Sabe que tem 2 coisas que eu acho que é importante assim, para falar em público. Primeiro, acho que eu vou falar da gestão emocional na segunda, porque para mim não tem como falar de público, de estar na frente sem falar desses medos, né, da ciência da emoção. Mas uma que é técnica é conheça a sua audiência, né? Saiba com quem você está falando, porque isso é importante para que você consiga usar as técnicas necessárias ou trazer as informações, as histórias que vão fazer gerar conexão, né? Porque uma coisa é eu estar falando com um grupo de estudantes, outra coisa é eu estar falando com um grupo de executivos. Saber o que eles estão... As pessoas estão indo lá por algum motivo. Que motivo é esse? E de que forma você vai entregar isso, né? O que é que você vai entregar que vai fazer sentido para essas pessoas? Isso você tem controle. Mas a grande questão, que daí cai na gestão emocional, é que a gente projeta o nosso medo porque a gente não tem controle. Porque os outros estão pensando, porque será que vão gostar? Bom, isso eu não controlo. Então o que eu vou controlar? De que maneira eu vou influenciar eles a gostar? E aí eu vou trazer esse conteúdo, esse trabalho. E aí, antes, eu gosto de fazer o seguinte, quando eu estou muito nervoso, o meu corpo, né, ciência da emoção, ele já vai avisando, né? É a dor de barriga, a enxaqueca, ele vai avisando. Eu pergunto lá, o que é que me faz ter medo dessa plateia? Quais são os perigos que eu tenho, né? Eu tenho medo das pessoas achar que eu não sou competente. Aí eu começo a pensar a narrativa sozinho, né? Eu vou fazendo eu comigo a narrativa. Mas por que mas eu tenho competência para estar lá? O que eu vou entregar? Então eu começo a falar comigo mesmo sobre esses medos e eu vou reduzindo o tamanho do monstro. Porque eu sempre digo, quando a gente não para pensar ou anotar, o monstro ele é sempre maior do que ele é de verdade. Então esse momento de conversa, né, de diálogo comigo mesmo, diálogo interno, ele vai me preparando e vai me deixando um pouquinho melhor. E saiba de uma coisa, vai ter frio na barriga e é ótimo, faz parte, frio na barriga é necessário, é uma emoção, a gente não elimina essa emoção. Vivo, né? A gente está vivo, então assim, a gente faz isso com muita frequência, quase que diariamente, e ainda tem frio na barriga e tá tudo bem. Às vezes a gente treme mais, às vezes fica mais nervoso. Usa esse nervosismo, fala dele, fala da preocupação, do cuidado, que a preocupação é porque você tem um cuidado com as pessoas e começa a usar as faltas, né? A nossa sombra, o nosso medo, como uma forma de potencializar essa conexão com as pessoas. Né? Tu falaste disso, né, Politano, de ser um ser humano, se mostrar ali que também você sente questões que é inerentes e normais a todo mundo. Quer ver uma coisa legal? Procura no YouTube vídeos do George Bush falando. E quando ele erra, ele começa a fazer umas caras de criança, assim. Ele erra alguma coisa e ele faz assim, ó. E aquilo gera uma empatia do tipo,
puxa, ele errou e está fazendo uma cara de criança, e todo mundo quer agradar a criança quando ela faz cara de criança, né? Então, o George Bush, que era, né, um presidente americano, falando em público, quando ele errava, ele tinha uma estratégia, que era salientava usar a falha. aquilo, salientava a falha, ele fazia uma careta de criança e ele usava aquilo como uma forma de criar empatia. E aí todo mundo só faltava fazer assim para ele, pobrezinho. Enfim. Mas agora nós vamos fazer porque chega tá a hora, né? Do ar, porque o chato sempre tem que falar do horário aqui. Portanto, tá bem, vambora, é isso aí. Sempre um prazer te receber, Tiagão. Algum fechamento para esse mestre aqui que teve com a gente? Sempre uma delícia, já é a segunda vez que a gente está com o Politano, na verdade a terceira vez. Ele vem cada temporada, ele tem vindo. Me chamam aí. Mas é isso, né, para poder contribuir de alguma forma. Sempre foram temas diferentes, mas que sempre trouxeram algo de novo. Legal, obrigadão, tá? Politano, muito obrigado por estar aqui. Acredito que hoje excelentes e riquíssimas dicas de comunicação foram passadas, né? Essa é a ideia do programa, entregar sempre o melhor para quem está em casa aí. E fica o convite aqui, né, para o próximo programa aí que vem a nossa querida Maria Célia, né? Que vai ser, vai ser imperdível. Não percam. Terça que vem, programa imperdível, e a gente fica aqui te agradecendo. Fica com a gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.